Graça e paz, igreja. Amém, amém. Mais um dia aqui na presença do Senhor. E o Senhor me trouxe uma palavra que está lá em Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Senhor falou comigo na segunda-feira. Eu estava pedindo algo para Ele e às 13h30 da manhã ele me acordou, né? E daí veio o Mateus, né? 3:30. Daí eu falei, não, 3:30 não tem. Eu falei, é 3:3, né? Eu fiquei meio assim, mas eu pedi confirmação. Daí no outro dia eu acordei, peguei o celular assim ao lado da cama, 3:03. Daí eu assim, só virei, a lágrima caiu do lado, o Senhor confirmou essa palavra, né? E veio diretamente para mim mesmo, endireitai as suas veredas. E daí nessa semana passou um filme assim na minha cabeça e comecei a pensar e tudo que eu tenho feito, né? E fiquei pensando também, mas como que eu vou levar isso para a igreja, né? Eu fico, nossa, algo assim, né? Hoje um domingo de festa e eu fiquei assim com certo medo, mas ele me confirmou também para mim ter atitude e não deixar de trazer essa palavra. Oh, glória a né? Deus. Então assim, olha, eu já vivi algumas coisas e do jeito que foi assim que veio essa palavra, confesso para vocês assim que nunca tinha acontecido comigo. Foi muito real, muito mesmo. A gente estava, né, na luta durante o jejum. E eu fiquei muito feliz, assim, foi uma das coisas que mais me deixou feliz, foi ele ter confirmado dessa forma para mim, né? A gente já aconteceu várias coisas, mas isso foi algo que assim que me marcou muito, né? E passou um filme assim na minha cabeça, e eu só tenho a agradecer assim ao Senhor. É uma palavra que veio diretamente, forte, mas é algo que eu posso pegar e ter uma atitude de mudar, de fazer diferente. E eu quero mudança para a minha vida, né? E eu creio que o Senhor pode fazer tudo que isso que aconteceu comigo, essa palavra, Ele pode fazer com cada um aqui também. Eu creio muito, né? Então, assim, a minha oração hoje é que o Senhor venha fazer algo diferente na nossa vida, mas também que a gente venha entender esse plano dele, esse propósito, se entregar, né, e endireitar o nosso caminho. Muitas vezes a gente sabe o que está fazendo de errado, mas a gente continua no erro. Então a gente precisa ter atitude. Eu tenho muitas atitudes durante o meu dia, né, para fazer uma venda, para ter um resultado durante o mês, mas eu preciso ter atitude para buscar o Senhor e andar no caminho dele. Então assim, essa semana, essa palavra eu consegui entender melhor. E assim, eu quero orar por vocês, quero que cada um ore também, né, de todo o coração, né, que o Senhor possa, né, fazer algo diferente, que você possa sair daqui hoje renovado, diferente como entrou. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, só temos graças a Te dar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor tem falado com a Tua igreja, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai, que veio de encontro ao meu coração, Pai. Eu quero orar por cada um aqui, Pai, que o Senhor possa, Pai, também, Pai, falar com cada um aqui presente, cada homem, cada mulher, Pai, cada pai de família, Senhor Deus. Esteja com eles, Pai, que eles possam entender, Senhor Deus, o Teu plano, Pai, na nossa vida, Pai. O Senhor está cada vez mais real, Pai. Assim, Pai, o Senhor tem falado de uma forma, Pai, totalmente, Pai, como o pastor Rodrigo disse esses dias, daqui uns dias, Pai, a gente vai estar te palpando, Senhor Deus. É incrível, Pai, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Então, Pai, nesse dia, Pai, nesse momento, Pai,
que a gente possa entender, Pai, o Teu propósito, que a gente possa endireitar o nosso caminho, Deus, que a gente possa ver tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado do Senhor, Deus, que a gente possa ter uma atitude, Pai, e começar a fazer diferente, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar, nos mostrar a verdade, Pai, abra os nossos olhos, Senhor Deus, que venha, Pai, que nós venhamos fazer, Pai, tudo diferente, Pai, com o Senhor, Pai. Precisamos do Teu amor, Deus, da Tua ajuda, Pai. Seja conosco, Pai. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que a gente tem feito que tem desagradado os Teus olhos, Senhor Deus. E nos ajude, Pai. Seja conosco, Pai, durante essa noite, Pai, durante esse mês, Pai. Pai, eu te peço, Pai, continue conosco, Pai, nos guardando, nos abençoando, Pai. Entregamos, Pai, tudo a Ti, Pai. O Senhor é o dono desse lugar, o Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer ainda, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Você pode glorificar a Deus? Amém. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Graça e paz seja para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Levítico 23. Deixa eu ler, acho que na NVT. Verso 42, ali 43, nós vamos ler. Hoje vamos celebrar a festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Pastor Rodrigo já, né, nos deu uma pincelada sobre o que é isso. Levítico 23, verso 42 ali. Durante 7 dias morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. 43. Desse modo lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Perceberam a palavra lembrarão? Lembrarão cada nova geração, ou seja, era para fazer isso, é para fazer isso todo ano, para que a nova geração seja lembrada daquilo que o Senhor fez. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor fez eles habitar em tendas, e o Senhor cuidou do povo e sustentou o povo, porque se você fala uma tenda, não estamos falando de uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Forte, segura. Estamos falando de algo que o Senhor sustentava o povo, entende? Uma tenda tão frágil, mudava de lugar conforme o Senhor ordenava. Quando a nuvem se movia, eles tinham que sair do lugar. Então fala de uma dependência de Deus, de um cuidado de Deus. Habitar em tenda quer dizer que eles estavam peregrinando, eles não tinham um lugar para plantar, para colher, para ter o sustento, eles dependiam de Deus. O maná caía do céu. E isso, essa festa, é para a gente se lembrar, como diz o pastor, da onde Deus nos tirou. Dada essa introdução, para a gente entender sobre a festa dos tabernáculos, sobre se lembrar
do que Deus fez, como Ele guiou, como Ele cuidou, eu convido você agora a abrir em Lamentações, capítulo 3, a partir do 18. Lamentações. A partir do 18. Vou ler primeiro do 18 ao 21. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se... O que diz aí? Abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Na NVI diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O que quer dizer essa palavra? Enquanto ele estava se lembrando do sofrimento, da amargura, a alma dele desfalecia. Sabe quando você está enfrentando alguma coisa e você só fala do problema? Você só fala do tamanho da sua luta, o tamanho da sua adversidade. Enquanto ele ficava se lembrando só disso, ó Deus, ó, como é difícil, como essa luta é grande, como está pesado. Ele fala que a alma se recordava disso, se abatia. E a festa dos tabernáculos é se lembrar. Só que nós temos que entender, igreja, que de um mesmo episódio, você pode guardar na tua memória, digamos que 2 lembranças. Você pode guardar na memória, que grande luta que foi aquela. Ou você pode dizer, que grande vitória o Senhor me deu. Quão grande era aquele gigante, talvez Davi podia ter na memória. Era grande aquele gigante. Ou pode guardar na memória como o Senhor me fez vencer aquele gigante com apenas uma pedrinha. Qual é a memória que você tem, igreja? Nós temos que ter memória dos feitos de Deus, do que Ele fez. Só que está entendendo como que às vezes a nossa mente pode... Como é que é a palavra? Pode nos sabotar. Sabotar. E ele fala, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele fala, quero trazer a memória, mas o que me pode dar esperança. Você pode dizer isso comigo? Quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. Está funcionando? Começa aí. Aí, quando ele muda, quando ele estava só lembrando de amargura e tal, e fala, enquanto eu estava me lembrando só disso, minha alma estava desfalecendo. Eu estava murchando. Aí ele, mas eu quero agora trazer à minha memória o que me pode dar esperança. O que diz o verso 19 ao 21?
Não, 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Você percebe como ele mudou o discurso? Ele mudou? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Continua, pastor Rodrigo. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor, igreja. O Senhor, Ele é bom. Então, igreja do Senhor, hoje é dia que nós vamos daqui a pouco ir lá fora. E você vai entrar naquela cabana, naquela sucá. Você vai ver a fragilidade da parede, o teto. Se é para ver de propósito, você vai ver frestas naquele teto. E pela fé veremos estrelas, né, pastor Rodrigo? Veremos estrelas. E você vai ter um momento com a tua família. Se você está com o teu marido, com o teu filho, você vai dizer, você lembra? Lembra da fidelidade de Deus. Lembra da misericórdia de Deus. Você lembra daquela vez? Deus nos restaurou. Deus proveu o que nós precisávamos. Você lembra? Hoje é dia de lembrar. Mas que você lembre da coisa certa. Talvez na tua memória ficou marcado a luta. Mas você teve vitória. Então hoje você vai se lembrar que Deus é bom, que Deus dá vitória para o seu povo. Você tem que trazer à memória o que te pode dar esperança. E é isso que em Deuteronômio 8, você pode abrir Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler, o microfone vai passeando aí. Lê o verso 1 e 2. Portanto, tendes cuidado de obedecerdes todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor sob juramento prometeu aos vossos antepassados. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahweh, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizes todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Trazer viva a memória, na tua versão? Trazer viva. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu. A maneira como o Senhor te conduziu aonde? No deserto. É para a gente se lembrar do deserto. Daquele tempo que talvez você enfrentou uma enfermidade, uma doença, uma necessidade, que o teu coração foi provado. É naquela hora da luta, naquela hora que você não entendeu por que aconteceu aquilo. Te lembra como o Senhor te conduziu e no fim Ele queria provar o teu coração, se você ia continuar servindo Ele ou não. Se na tua boca ainda ia sair louvor a Deus, adoração a Deus. Então te lembra como Ele te conduziu nesse deserto. Era para provar o teu coração. Mas, o que diz o verso 3? Quem pode ler o 3? Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Permitindo que tivesse fome. Mas, o que vai dizer aí? Em seguida, ele os sustentou com maná. Aleluia. Um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Oh, meu Deus.
Sabe aquele momento que parece que faltou coisa na tua vida? Ele usa a expressão aqui, deixei ter fome, mas para te sustentar com algo sobrenatural que era o maná, que você não conhecia. Talvez você passou por um momento da tua vida, mas você está aqui e você pode hoje se lembrar, meu Deus, eu tive falta disso e disso, mas Deus me sustentou. Amém, igreja? Deus me sustentou. Era difícil aquela prova, mas Ele me deu força. Ele me alimentou com maná, com algo novo que eu não conhecia. E algo que não dependia das tuas mãos, era totalmente dele. Então, hoje é dia da igreja se lembrar que Ele te sustentou com o maná. Meu Deus, igreja, se a gente se recordar, desde 2020, a pandemia, e quantos testemunhos nós vimos aqui, de Deus abençoando, prosperando. Esta igreja foi reformada na pandemia. Meu Deus. Eu tenho muitas coisas para trazer à memória hoje, ao entrar naquela sucá, dizer, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos sustenta. É o Senhor que sustenta. Aleluia. O que diz o verso 4 e 5? Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deus disciplina a gente. Sabe aquele tempo que talvez você não tinha isso aqui para comprar a roupa da moda? Mas aquela tua roupa você lavou 50 vezes e ela está como nova? Gente, eu tenho em casa, acho que moletom do tempo que eu era solteira. Eu tenho 16 anos de casado. Não te envelheceu a tua roupa. Falou, oh, Deus, o tempo, não deu para comprar roupa nova. Mas reconhece que a roupa que você tem, você lavou 50 vezes e está nova. Tua veste não se envelheceu. Esse é o nosso Deus, Ele cuida da gente. O que diz agora o verso do 6 ao 10? E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Até o 10. Até o 10? Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel. 9. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Melhorou a tua vida? Aleluia. Melhorou a tua vida, teu salário? Você conseguiu fazer alguma coisa na sua casa? Aleluia! Aleluia! Diz que você vai entrar nessa terra boa, de fartura, e você vai louvar o Senhor. Glória a Deus! Só que o que diz do 11 ao 16? Bem pra cima, tudo pra cima. Guarda-te, não te esqueça do Senhor. Irmão, não te esqueça. Tá vendo como a palavra tá falando? Te lembra. Então, Ele vai te colocar numa terra boa, você vai ter fartura, você vai louvar o Senhor. Talvez você passou já do deserto, você já adentrou uma terra boa, mas hoje igual, não te esqueça. Pode continuar, irmão. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
12. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. 13. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. 14. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira. Aleluia. 16. 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para provar e, afinal, te fazer bem. Aleluia. Não te esqueças. Porque acaso você tendo talvez, aqui fala ouro e prata, aqui é uma poupança no banco, tendo investimentos, tendo uma boa casa, para que não aconteça que o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor, que Ele te tirou do Egito e te conduziu no deserto e fala, olha, serpentes abrasadoras, não havia água, Ele fez sair água da rocha. Não te esqueça do sobrenatural que você viveu quando você estava no deserto, porque Ele provou o teu coração, mas afinal para te fazer bem. O que diz agora o 17 e 18? Não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aleluia. Então não diga no teu coração, foi o meu braço que conquistou essas riquezas. É o Senhor. Então quando você está num deserto, quando você entrou numa terra boa, não te esqueças que foi Ele que te fortaleceu, foi Ele que te deu força. Agora o 19 e o 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Você quer desfalecer, irmão? Você quer perecer? Não, então não te esqueças. Traga sempre a memória. Como eu disse, do mesmo fato, você pode lembrar de duas formas, guardar aqui na tua mente. Que grande luta e batalha. Mas o Senhor me sustentou. Então guarda, o Senhor me sustentou. O Senhor me livrou. O Senhor esteve comigo. E abre agora em Números 14, verso 11. O Ivo pode ler? Números 14, verso 11. Eu quero só contextualizar. O capítulo 13 e 14 aqui de Números está falando, é aquele texto, eu já ministrei aqui até na escola do Espírito Santo. O texto, presta atenção, o texto que fala que Deus manda eles espiar a terra prometida. Manda os 12 espias para espiar a terra prometida.
E sabemos que há quantos relatórios, igreja? Hein? Quantos relatórios? Quantos pareceres? 2. Você seria qual? Você seria aqueles 10? A terra que o Senhor tem é boa, mas lá tem gigante. É difícil a coisa lá. Ou você seria como Josué e Caleb? Não, tem gigante, mas o Senhor vai nos fazer conquistar aquela terra. E aí, aqueles 10 infamam o povo. É difícil, eles vão devorar a gente. E o Senhor se ira com o povo, porque o Senhor tinha já os tirado do Egito. E você sabe a saída do Egito? Quantos sinais e maravilhas o Senhor fez? E aí vem o versículo 11, Ivo. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Olha só o Senhor falando. Até quando você não vai crer em mim com tantos sinais que eu já operei na tua vida? Fala para o teu irmão, você se lembra? Você se lembra? Pode desligar, que ele fica dando essa sem fio. Você se lembra? Até quando você não vai crer no Senhor com tantos sinais? Ou seja, nós precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Quando Davi, é um texto já bem conhecido, em 1 Samuel 17, ele vai enfrentar o Golias, ele se lembra. Ele se lembra como Deus já tinha dado vitória a ele contra o leão e contra o urso. Você precisa trazer à memória o que te pode dar esperança. José do Egito, quando ele estava lá, encontrou com os irmãos. Poxa, podia ter ficado na memória de José. Fui vendido. Fui rejeitado pela minha família. Meus irmãos me desprezaram. Ninguém da minha família me ama. Vai ver o texto, não precisa abrir, mas em Gênesis 45, quando ele encontra os irmãos, ele diz: não foi vocês que me venderam, foi Deus que permitiu, porque é um tempo de fome, e Deus que me enviou aqui ainda para abençoar a vida de vocês, minha família. E ele libera perdão. Então, pode deixar desligar. Então, igreja, nós precisamos hoje definir que memória está ativa, que memória você está trazendo. Você tem que trazer a que te dá esperança. Você tem que resgatar. Foi difícil no deserto? Foi difícil aquele tempo de prova? Mas não guarda. Ai, que difícil. O Senhor me sustentou. O Senhor deu um escape. O Senhor deu um livramento. Eu passei momentos difíceis quando eu tive a perda do bebê que era tão esperado. Para a glória de Deus, eu me lembro sendo guiada por aquele enfermeiro na cadeira de roda. Falei, não é possível que Deus já mandou alguém aqui para me consolar. Não é possível. Acho que aquele enfermeiro era um anjo, porque não se viu ele mais depois. E ele me conduzia e dizia: já pensou que Deus pode estar te dando um livramento e guardando a tua vida? E eu lá, sim. Eu tenho essa memória, para a glória de Deus. Eu tenho essa memória de cuidado de Deus, de livramento e de naquele momento eu sei que o Senhor estava presente. Ele estava lá. Ele me consolou lá. Ele me sustentou. E como Ele tem me feito entender os planos dEle que são maiores, mais elevados. Então, você vai hoje puxar na memória. Talvez você está lembrando daquele problema. Você vai, Deus está comigo. Ele já me fez vencer aqui. Ele está comigo. Se levanta, igreja.
hoje é uma noite de festa. Mas feche os teus olhos por um instante. E traga à memória o que te pode dar esperança, igreja. Enquanto ali lemos em Lamentações, ele se lembrava só do problema, como era difícil. Ele fala que a alma dele desfalecia. E é assim que acontece, quando nós ficamos focando no problema. Mas ele diz, mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E ele começa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Bom é aguardar pelo Senhor, pela sua salvação. Senhor, lembra eles agora, Espírito Santo de Deus. Quanta bênção o Senhor derramou sobre a tua igreja, sobre essas famílias. Meu Deus, bênçãos que nem sabemos contar, Senhor. Mesmo nos tempos difíceis que cada um aqui já passou, por desertos. Mas o teu maná não faltou, o teu maná desceu do céu cada dia. O Senhor sustentou o teu povo até quando o nosso coração era provado. O Senhor, ó Deus, sustentou nossas vidas com o sobrenatural. Obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover, quando o Senhor nos ensinou a depender de ti. Mesmo quando as coisas vão bem, quando há fartura na nossa casa, ainda o nosso coração se lembra. Eu dependo de Deus, eu dependo de Yahweh. Eu dependo do Senhor. É Ele que é Deus na minha vida. Eu não confio em homens. Eu não confio em carros, em cavalos. Eu confio em Deus. Eu confio no Senhor, que fez os céus e a terra, que é dono do ouro e da prata. Eu confio nele. Você pode agora encher esse ambiente aqui de gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Receba a nossa gratidão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela minha família. Obrigado por esta igreja. Obrigado pelo teu agir. Obrigado por este tabernáculo. Obrigado, Deus, por todo o teu feito, teu agir. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por nos guardar. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado pelo fôlego de vida que pode te adorar, que pode te louvar nessa noite. Obrigado pela saúde no nosso corpo, que podemos levantar nossas mãos para se render a Ti, para agradecer a Ti. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, que está conosco, que tem nos feito lembrar das palavras do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias aqui representadas. Nós queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança, porque Tu és o Deus da nossa esperança. Tu és o Deus de toda esperança, e nossa confiança está em Ti, Yahweh. Em Ti, Yahweh. Em Ti. Queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Vamos dizer isso. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. De novo, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aplauda o Senhor. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקום ובנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, קול קורא כאן במדבר, סוללו לו דרך,
ישרו לו מסילה, הרימו כל מכשול. הנה הוא כבר בא, העירו כל ישן, הזמן להתעורר. במדבר, קול קורא כאן במדבר. כולנו מחכים בציפייה שתתגלה לנו במלוא כבודך, אז ישמעו כי אדוני דיבר. במדבר, קול קורא כאן במדבר. במדבר, קול קורא כאן במדבר. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, אנחנו עבדיו, נקום ובנינו, אין מקום לפחד, אין זמן לבזבז. במדבר, קול קורא כאן במדבר, סוללו לו דרך, ישרו לו מסילה, הרימו כל מכשול. הנה הוא כבר בא, העירו כל ישן, הזמן להתעורר.